Bom, na aula anterior nós vimos os fenômenos que acontecem devido ao fato da luz se propagar em linha reta. Então nós vimos, na verdade, a reflexão, a refração, o que isso pode levar, nós vimos como que as lentes podem ser formadas, permitindo convergência ou divergência dos raios de luz, e a conjugação delas levam a vários instrumentos. Hoje nós vamos ver um outro tópico, nós vamos ver a ótica física, porque até agora nós não mencionamos nada sobre os efeitos que advêm devido ao fato da luz ser uma onda eletromagnética. O fato de que a luz é uma onda, ele nasceu mesmo antes do pessoal entender do que onda era essa. Tá certo? Quem vem dar uma explicação para tudo isso é o Maxwell. Mas mesmo antes de Maxwell, a interpretação de se ver a luz como onda já existia. Muitos cientistas, eles viram que com luz acontecia fenômenos bem parecidos daqueles que aconteciam com qualquer coisa de onda. Ondas na água ou ondas numa corda. Então eles falaram, pô, se esses fenômenos acontecem com coisas que estão relacionadas com o fenômeno ondulatório e acontece com a luz, é porque a luz também é uma onda. E aí então, tá certo? Essa natureza ondulatória da luz, ela recebe certas explicações e para os fenômenos inerentes. Não se sabia bem que tipo de onda era, mas se sabia que a luz tinha uma natureza ondulatória. E os principais fenômenos que acontecem nessa natureza ondulatória da luz é o que nós chamamos de difração e interferência. Então, na aula de hoje, nós vamos tentar ver o que olhar a luz como um fenômeno ondulatório permite a gente entender do ponto de vista de difração e interferência. Certo? Então nós vamos ver esses dois fenômenos, o que é e por que ondas explicam relativamente bem esses fenômenos observados com a luz. Bom, vamos então começar com o fenômeno. Primeiro, assim que se interpretou a luz como um fenômeno ondulatório, um cientista, Huygens, tá certo? Ele fez uma teoria, que é o princípio de Huygens, que se escreve dessa maneira aqui, Huygens, né? Mas se lê Huygens. Então, o que é o princípio de Huygens? Ele disse simplesmente o seguinte: quando eu olho a luz se propagando, e eu quero olhar a luz como ondas, então, obviamente, ela tem máximos e mínimos que se propagam, como nós vimos na constituição eletromagnética. Então, a onda tem esses máximos e mínimos que caminham no espaço. Então, nós vamos representar esses máximos e mínimos por frentes de onda, que a gente chama. São linhas que estão caminhando, então essas linhas estão caminhando com a velocidade da luz e constituem o que nós chamamos de uma frente de onda. O que o Huygens falou, ele falou o seguinte: se você olhar, quando você joga uma pedrinha na água, você vê uma onda que se forma, que cresce em todas as direções, não vê? Então, Huygens, olhando esse tipo de fenômeno, ele falou assim, o que acontece aqui é o seguinte, cada ponto aqui é como se fosse uma pedrinha que eu joguei na lagoa. É uma onda se expandindo em todas as direções. Tá certo? Essas ondas que o Huygens imaginou, ele chamava de ondas secundárias, fontes secundárias de onda. E, na verdade, a soma delas constitui a frente de onda que está se propagando aqui, tá certo? Então, o que o Huygens fez foi imaginar que qualquer frente de onda que se propaga é composta de ondas, fontes secundárias de onda. Então, ele diz que cada ponto de uma frente de onda é como se fosse cada ponto de uma frente de onda é como se fosse uma fonte secundária emitindo em todas as direções. Então, esse é o princípio de Huygens. Então, ele imaginou assim, olha,
para uma onda, porque eles não sabiam nada da teoria eletromagnética, nada disso. Então ele falava assim, olha, cada lugarzinho aqui é como se fosse uma fontezinha emitindo ondazinhas. Essas ondazinhas são bem parecidas com essa que tem quando eu jogo uma pedrinha na água, que gera uma onda esférica, que chama. Portanto, as fontes secundárias são fontes esféricas de onda. Se você tiver olhar num plano, obviamente são fontes circulares, tá certo? E a soma delas forma a frente de onda. Se você somar todas elas, dá uma frente que se propaga com a velocidade da luz. O que é interessante é que o princípio de Huygens, esse princípio de Huygens, ele permite explicar diversos fenômenos que são de natureza ondulatória e que, obviamente, podem ser explicados imaginando-se essas fontes secundárias de luz. Então, o que nós vamos ver agora é como que, olhando uma frente de onda dessa forma, nós podemos explicar. Na verdade, pelo princípio de Huygens e pelo princípio de Fermat, que é um princípio do mínimo caminho percorrido pela luz e tudo isso, a gente consegue explicar, obter a lei da reflexão, consegue obter a lei da refração. Lembre-se, lei da reflexão é ângulo de incidência igual a ângulo de reflexão. E a lei da refração é que o ângulo com a normal vezes o seno do ângulo com a normal vezes o índice de refração, ele é constante quando a luz passa por uma interface que separa dois meios transparentes. Tudo isso pode se obter com essas ondinhas aqui, tá certo? Portanto, o princípio de Huygens é um princípio relativamente forte, porque ele explicava as coisas que a gente observava. Então, baseado nesse princípio de Huygens, que, veja bem, aqui não importa ainda como é a natureza da onda, eles não sabem bem nessa época qual é a natureza da onda, mas imaginando que uma frente de onda é composta de pequenas fontes secundárias de onda, se explica a reflexão bem, a gente explica bem a reflexão, explica a refração, tá certo? Nós não vamos ter tempo de fazer essa dedução aqui, isso você fará nos seus cursos aí do ciclo básico, mas a gente explica muito bem a reflexão e a refração e explica os outros fenômenos, como é o caso da interferência e da difração. Então vamos começar explicando o que é a difração, utilizando o princípio de Huygens ou o princípio das fontes secundárias de onda. Vamos imaginar que eu tenho uma frente de ondas se propagando, então está aqui, essa frente de onda vem se propagando, e aí ela encontra um objeto. Então ela encontra um objeto semi-infinito. Se a gente só utilizar a ótica geométrica, nós vamos dizer que vai acontecer que essa parte da onda deve continuar a caminhar e a outra desapareceu. Não é? Ficou uma sombra aqui. Mas não é bem isso que acontece. O que a gente observa é que começa a aparecer uma porção de onda que contorna o objeto. Essa porção da frente de onda que contorna o objeto, a gente diz que sofreu uma difração. Então, o fenômeno da difração é um fenômeno pelo qual a luz pode contornar o objeto. E isso é explicado pelo princípio de Huygens. Porque o que o Huygens falou é o seguinte: quando essa frente de onda que eu tenho que enxergar como uma composição de fontes secundárias de ondas emitindo em todas as direções, chega e encontra o objeto, acontece o seguinte: vamos olhar essa frente de onda que está chegando aqui. Aqui você tem uma fonte secundária aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui. Cada uma delas está emitindo, tá certo? Você está formando, só que essas que estão na beirada, elas estão emitindo e aqui não vai ter ninguém para sobrar. Então, essa onda, essa porção da onda, ela é capaz de contornar, porque agora, como não tem as outras aqui para somar, para dar uma frente plana de onda, então
essas ondas vão se somando, contornando o objeto nesse processo que é chamado de difração. Então, o fato dessa onda aqui de eu ter interrompido faz com que essa onda, quando eu vou somar com as outras, aqui mais ou menos permanece como era. Mas aqui essa onda está emitindo em todas as direções e, portanto, ela consegue contornar o objeto. Esse é o fenômeno da difração. E esse fenômeno pode ser observado com ondas de água, né? Com ondas sonoras, todas essas ondas que propagam-se por meios materiais. Ondas mecânicas, em geral, é fácil de observar. E o fato de observar com a luz é que levou eles a acharem que o fenômeno luminoso deveria ser também um fenômeno ondulatório. Então essa é a difração. Nós temos que lembrar o que é a difração e ela pode ser explicada pelo princípio de Huygens, sabendo que essas ondas parciais, essas ondas secundárias, essas fontes de onda secundária que estão aqui no... Deixa eu diminuir aqui para você ver muito melhor, né? Aqui eu vou fazer um obstáculo aqui, tá certo? E aí você vê que essas ondinhas aqui, né, essas fontes que estão mais na extremidade, elas realmente não se somam a ninguém. Então essa frente de onda que originou daqui, ela vai ser curva, ela vai contornar realmente o objeto e esse fenômeno de contornar o objeto é responsável pela difração. Nesse caso, a gente costuma dizer que a luz difratou por esse objeto aqui, por esse extremo interrompido aqui do objeto. Muito bem, esse é o fenômeno de difração. Mas esse fenômeno não é o único que nós temos. Nós temos outros fenômenos, e um deles é a interferência. E aí a interferência também pode ser explicada pelo princípio de Huygens, tá certo? E agora nós vamos imaginar, para que a gente possa entender a interferência, nós vamos imaginar uma outra situação. Vamos imaginar que eu tenho aqui um obstáculo e que ele tem dois furinhos nele. O que nós chamamos em ótica duas fendas. Esse experimento, na verdade, é um experimento de interferência que foi feito por Young, chama-se experimento de Young, de interferência de Young. Aí nós vamos imaginar aqui uma onda vindo, tá certo? Imagine que tem uma frente de onda vindo. Então ela vem a frente de onda. Quando ela chega aqui, obviamente, vai existir uma fonte secundária aqui que emite, não é? Vai emitir. E aqui tem outra fonte secundária, segundo o princípio de Huygens. Então tem as duas fontes que vão. Existem pontos que tanto a amplitude dessa com essa vão se somar e existem pontos onde elas vão se subtrair. Lembre-se que, sendo onda, você tem a crista da onda e o vale, não é? Oscilando e se propagando. Então tem pontos que se somam e tem pontos que se subtraem. Isso cria o que nós chamamos de um padrão de soma, que nós chamamos de padrão de interferência, que eu já vou explicar o que é isso. Então, isso é o chamado padrão de interferência, tá certo? Que é um fenômeno que só pode acontecer se eu tiver duas fontes aqui emitindo, e tem lugares que elas oscilam em fase e se somam, tem lugares que elas oscilam fora de fase e subtraem. Então esse é o fenômeno da interferência, observado num dos processos de interferência, que é o processo da fenda dupla, ou interferência de Young, chama isso. Mas deixa eu explicar para vocês agora como de fato, o fato da onda, da luz ser onda, leva ao processo de interferência. Então o processo de interferência, para que a gente possa entender, ele é um processo que vem da seguinte razão. Eu tenho uma onda aqui. A interferência sempre vai acontecer quando ondas originam de locais diferentes. Então imagine que eu tenho uma onda 1, que veio de uma fenda ou de uma fonte. E aí eu vou agora pegar uma outra porção. Porque se ele é um fenômeno ondulatório, num determinado ponto, ou ele se soma ou ele se subtrai. Porque a onda tem que subir e descer. Se as duas coincidem subindo, ou uma subindo e outra descendo, tem um efeito diferente.
não é? Então imagine que eu tenho uma parte da onda aqui e eu tenho uma outra parte da onda aqui. Certo? Quando elas estão assim, de tal maneira que as cristas da onda e os vales da onda coincidem, é o que nós chamamos de duas ondas em fase. E aí, se elas chegam num determinado ponto, as duas querem subir ou as duas querem descer, o efeito se soma, não é? A onda resultante dessas duas seria, que eu vou desenhar aqui, seria uma onda de amplitude muito maior, tá certo? Porque elas se somam, as duas sobem e descem simultaneamente. Isso é um processo de interferência, que a soma das ondas, quando elas realmente se somam, interferência construtiva. Os fenômenos se somam. E aí eu tenho uma amplitude maior da onda. Essa é a amplitude da onda. Tem uma amplitude maior da onda. Tá certo? Mas, às vezes, o que acontece não é bem esse quadro. Às vezes eu tenho a onda 1 aqui. Então vamos pegar de novo a onda 1. Então essa é a onda 1. E agora eu vou pegar a onda 2. Só que, por uma razão qualquer, elas ficaram de tal maneira que quando uma sobe, outra desce. Já vou explicar quando que isso pode acontecer. Tá certo? Nesse caso, quando se somar num determinado ponto, essa quer subir e essa quer descer. Elas se neutralizam. O resultado da soma dessas ondas é algo que quase não oscila. É uma coisa de amplitude muito baixa. E isso chama-se processo de interferência destrutiva. A interferência destrutiva faz com que a onda, o efeito ondulatório, desapareça naquele ponto. Tá certo? Desapareça naquele ponto. E, nesse caso, a gente diz que as ondas, a crista de uma coincide com o vale da outra. Nesse caso, é o que nós chamamos de ondas fora de fase. Elas não estão em fase, elas estão fora de fase. E o efeito delas, no local que ela está, se subtraem, não se somam. Então a interferência é chamada de interferência destrutiva. Muito bem. E o que acontece quando eu tenho o experimento das fendas duplas? Quando eu tenho o experimento das fendas duplas, acontece uma coisa interessante. O que acontece é que, como a onda vai se propagando, então é assim, eu tenho aqui o sistema de fenda dupla, é como se eu tivesse uma onda originária daqui e outra daqui. A que vem daqui vai oscilando. A que vem daqui, que eu vou botar em azul, vai oscilando igual, porque não mudou o comprimento de onda, nada. Só que acontece que ao chegar nesse ponto, como elas andam caminhos diferentes, pode ser que chegando nesse ponto, enquanto uma sobe e desce, a outra desce e sobe. Então pode ser que nesse ponto específico eu tenha uma interferência destrutiva. Quando eu tenho interferência destrutiva, a amplitude foi a zero, eu tenho um ponto de escuridão de onda. Mas pode ser que nesse outro ponto, como elas andaram o mesmo caminho, elas chegaram aqui em fase, não é? Então pode ser que nesse ponto a amplitude era zero, então vamos dizer amplitude zero. Mas nesse ponto aqui, pode ter acontecido o contrário. Uma chegou assim e a outra chegou nesse ponto também assim. Elas andaram o mesmo caminho. Então aqui, nesse ponto, eu tenho um ponto claro. As amplitudes se somam. E eu tenho aqui o que eu chamo de amplitude máxima. O que acontece é que se eu olhar num plano, como elas vêm de pontos diferentes, dependendo da posição do plano, elas andam
elas andam diferentemente. E se eu olhar a amplitude da onda, aqui ela era 0, aí ela vem para um máximo, aí ela pode passar por 0 de novo. Então o que acontece? Lá no anteparo, eu produzo uma amplitude que tem máximos e mínimos, tá certo? Tem máximos e mínimos na amplitude nesse ponto. E esses máximos e mínimos é o que nós chamamos de padrão de interferência. E esse fenômeno, ele só acontece devido à natureza ondulatória da luz, e que chega em diferentes pontos, ou em fase ou fora de fase, dando interferência construtiva ou destrutiva, tendo amplitude 0 ou amplitude máxima. E aí então eu tenho um padrão de amplitude que gera o padrão de interferência. Esse fenômeno de interferência só pode acontecer se isso aqui for onda, tá certo? E acontece com a luz. E a interferência é tão importante, se não fosse aqui o fenômeno da interferência, o CD player não funcionaria, o DVD não funcionaria e nós não teríamos tantas formas de utilizar a luz se a gente não pudesse utilizar esse fenômeno da interferência. Bem, tanto a difração quanto a interferência, elas acontecem em muitas situações. E, obviamente, você vê que ela é inerente do processo de oscilatório. E como o quanto que ela oscila no espaço e no tempo depende da cor, às vezes, cada cor vai sofrer uma difração ou uma interferência diferente. Então, não é incomum você pegar um objeto que você joga luz branca e você vê aquelas cores saindo num processo de interferência que cada cor sofre uma interferência construtiva em cada ponto. É por isso que quando você olha a superfície de um DVD, você vê cores saindo daí. E essas cores só podem ser vistas com a luz branca. Se você botar numa luz vermelha, não vai aparecer cor diferente. Mas quando você coloca luz branca, devido ao fato de que tem muitos comprimentos de onda, muitas cores na luz branca, você acaba vendo um processo de interferência que acontece em diferentes pontos para diferentes cores. E aí você vê máximos das cores em diferentes pontos. E aí tem essa coloração bonita que você vê devido ao processo de difração e interferência. O processo de difração e interferência é, portanto, dependente do comprimento de onda, portanto, dependente da cor. Existe um aspecto final da ótica física que é o seguinte: nós aprendemos que a luz é onda, mas existem fenômenos que mostram que é uma onda um pouco diferente. Na verdade, o chamado conceito de fóton dá à luz uma característica que a gente chama de partícula. Aparentemente, a onda pode andar em pacotes de energia. E esse pacote de energia caracteriza um fóton. E o Einstein estudou muito esse processo através do chamado efeito fotoelétrico. Muitos outros estudaram. Até hoje se estuda muito o como que a luz pode também se comportar como uma partícula. Quando a gente fala em partícula, é porque ela tem um momento que a gente chama, né? Então ela tem um momento e ela tem uma energia bem determinada, exatamente como se fosse uma partícula sólida se propagando, como a gente viu em mecânica. Esse comportamento da luz como partícula é um dos fenômenos mais importantes da ótica atual e dá origem a uma série de partes da ciência da ótica, como é o caso da ótica quântica, como é o caso da computação quântica, que usa esse conceito de fóton e muitos outros. É um fenômeno, como você pode ver, a ótica é um fenômeno que é milenar, mas até hoje nós não entendemos tudo. E a engenharia tem muito que aprender para poder utilizar bem a luz. Depois de ter aprendido um pouquinho sobre ótica geométrica e ótica física, deixa eu explicar uma aplicação de ambas que é fundamental para nós humanos. Então vou falar um pouquinho do olho humano. O olho, ele combina tanto a ótica geométrica, quanto a ótica física, quanto a fotoquímica, né, produzindo o fenômeno da visão, que é, sem dúvida, um dos mais importantes sentidos que nós temos. Então vamos começar olhando mais ou menos como é o olho, para a gente poder fazer uma breve interpretação.
Claro que eu vou simplificar muito, né? Nós não vamos falar do olho do ponto de vista anatômico, só vou falar um pouquinho do olho do ponto de vista óptico. Então nós podemos imaginar o olho como um meio que tem índice de refração. Aqui existe uma lente, tá certo? Que é o chamado cristalino. Então existe uma lente que é transparente. Quando ela perde a transparência, a gente perde o poder de visão, tá certo? Então nós temos essa lente, temos o humor vítreo, né? Que é onde tem uma substância, um líquido. E aí nós temos lá no fundo do olho o que nós chamamos da retina. Aqui existe uma abertura que pode abrir e fechar, que é a íris, que controla a quantidade de luz, né, que a gente tem. O que acontece com o olho é que essa lente aqui, mais esse meio, portanto, tanto a lente, o efeito de refração na lente, quanto a refração no meio, faz com que, se a gente tiver um objeto lá distante, emitindo luz, ele emite raios de luz para todo lado, tem um feixe de luz que vem, passa e vem aqui, existe um outro feixe de luz que vem, passa, vem aqui, e a gente forma lá no fundo do olho imagens. Todo mundo já ouviu dizer que no olho formam imagens invertidas, tá certo? Dependendo de quanto de luz sai de cada ponto aqui, a gente pega e aqui nós temos sensores, que nós vamos falar já já, no fundo do olho, na retina, né? E esse objeto que está aqui emitindo luz forma a imagem que está lá. E, portanto, nós registramos essa imagem que vai através de um sistema nervoso para o sistema nervoso central, que lê essa informação e dá a interpretação de imagem. Então, aqui no olho humano, quer dizer, o que eu quero fazer de ponto é que nós temos um monte de ótica geométrica acontecendo. O olho é um desses instrumentos ópticos fantásticos que consegue converter objetos enormes, né, e acomodar aqui o cristalino, que tanto olhando de perto quanto olhando de longe a gente acomoda. Aqui tem músculos que acomodam, então não é uma lente fixa, é uma lente que pode sofrer alguma variação. E a gente consegue, obviamente, focalizar as coisas aqui no fundo. Então, aqui está a parte geométrica do olho, que é extremamente importante. Às vezes, esse olho, essa lente aqui tem algum defeito e a imagem se forma um pouco antes. Então, quando a imagem se forma um pouco antes, então a imagem não se forma na retina, a imagem se forma antes. Quando ela se forma antes da retina, nós chamamos que o olho é míope. Então, nós temos a miopia. E a miopia, como a imagem está formando antes, então está formando aqui, claro que ela fica embaçada quando ela chega na retina. Então, a gente enxerga uma imagem embaçada. E aí, a miopia acontece. Por que que a miopia acontece? Porque, de alguma forma, está havendo uma convergência dos raios de luz acima do que precisava. Então, você tem que diminuir a convergência. Para diminuir a convergência, você adiciona uma lente divergente. Portanto, a correção da miopia é feita com uma lente divergente ou negativa. Por isso que quando você vai no oculista e tem miopia, vem um sinal negativo na frente da lente que vai corrigir a sua miopia. Tá certo? Então, o olho, essa é a parte geométrica do olho. Você pode adicionar aqui na frente uma lente. Então, o que vai acontecer se você é míope, eu vou adicionar uma lente negativa aqui, ó, para fazer a imagem convergir menos, os raios convergirem menos e chegar na retina. Tá certo? É assim que o olho funciona. Mas, às vezes, o que se acontece é que a imagem está formando depois da retina. Se a imagem está formando depois, então agora eu tenho uma imagem que forma além da retina. Nesse caso, também é borrado, né? Porque não formou direito a imagem. Então, nesse caso, nós temos a hipermetropia. Esse é um olho hipermétrope. Se a imagem se forma além, então o oculista tem que melhorar a convergência. Ele tem que vir aqui e pôr uma lente o quê? Que converge ainda mais. Então, ele tem que usar uma lente positiva.
Então, quando o olho é hipermétrope, tem que usar a lente positiva para fazer a correção. Tá certo? Aí ele traz de novo a imagem para cá. Então, essa é a parte geométrica do olho. E as outras partes? A outra parte vem numa série de outros fenômenos, como, por exemplo, enxergar a cor. Enxergar a cor envolve detectores que são chamados cones, que são capazes de detectar a cor. Então, agora, o que acontece? Nós temos que olhar o olho, né? Temos que reolhar aqui o olho do ponto de vista de ver a coloração das coisas. Então, eu tenho novamente o cristalino aqui. Deixa eu desenhar agora um olho melhor, né? Aqui eu tenho um ponto do olho por onde saem todas as terminações nervosas. Então, você tem a região sensível do olho, que é a retina, que está aqui, né? Então, aqui eu tenho a retina, é onde forma a imagem. E o que acontece é que nessa retina, eu tenho dois tipos de regiões, que têm composição química diferente e que têm uma fotossensibilidade diferente. Ela é capaz, quando chega a luz, excita, promove uma formação de excitação, como eu disse lá no começo, quando a luz interage com a matéria. E eu tenho aqui, na verdade, regiões que são formadas pelos bastonetes, eles se excitam, eles produzem um sinal elétrico que vai ser conduzido pelo nervo óptico, independente da cor. Então, o que ele detecta é intensidade luminosa. Ele vê o branco e o preto, mais claro, mais escuro. Mas existem regiões que são células de composições químicas que são capazes de detectar 3 cores diferentes, que são os chamados cones. Os cones são capazes de detectar cores. E nós temos 3 tipos de cones. Os que detectam o vermelho, que são chamados red, os que detectam o verde, que são chamados green, e os que detectam o azul, que são chamados blue. Então, esse é o que compõe o chamado sistema RGB. Então, quando eu coloco um objeto aqui, que é colorido, aqui vem, forma a imagem dele no fundo da retina, e regiões vermelhas, regiões verdes e regiões azuis vão acionar diferente conjunto de células desses cones, tá certo? Transmitindo o sinal e formando a cor. Às vezes a gente perde a habilidade de ver essas cores, tá certo? É uma fotoquímica extremamente complexa, essa do olho, né? E ela, obviamente, faz uma parte importante da ótica física. A resolução, dependendo da distribuição dessas regiões sensíveis, é a nossa resolução, né? Quando eu tenho um objeto aqui, se eu colocar aqui um objeto que tenha detalhes e que isso não caia entre 2 desses detetores, eu não consigo resolver esses detalhes. Então eu perco a chamada acuidade visual. Eu deixo de ver aqueles detalhes. Normalmente a gente consegue ver mais ou menos 1 minuto de arco, que equivale a ver 2 linhas separadas de praticamente 1 milímetro, numa distância de quase 3, 4 metros. Esse é o nosso poder de resolução visual devido à quantidade e à distribuição desses detetores que a gente tem no fundo do olho. Então você vê que o olho, ele compõe uma parte geométrica da ótica, ele compõe uma parte física, existem limites visuais, resoluções e tudo isso. A acuidade, existe uma parte fotoquímica muito intensa, que permite a gente ver as cores, que permite a gente processar os sinais, convertendo luz em corrente elétrica que excita os nervos e vai para lá. A gente faz o processo inverso do processo de formação de luz. A gente absorve a luz e produz energia elétrica de uma maneira ou de outra, que vai conduzir um sinal para que o cérebro possa ler, fazer a leitura e fazer a interpretação. Sem dúvida, o olho é um dos dispositivos ópticos mais preciosos para o homem, porque sem a visão
ele não poderia ter descoberto o mundo e o universo que está ao seu redor. Bem, a ótica é fantástica, ela permite muitas coisas, obviamente nós vimos tudo em menos de 2 horas, portanto, nós demos uma passada muito rápida pela ótica, simplesmente para te dar o sabor que ela tem, né? E que você deverá se aprofundar nas atividades e nos cursos que vai fazer aí no ciclo básico. Com isso aqui nós acabamos a ótica e vamos ver mais uma aula. Então, até a próxima.